Boa noite, pessoal. Mais um sextou para gente, para nossa conta. Boa noite a todos que já estão na live desde cedo, entraram cedinho. Boa noite para quem está entrando agora. Já aproveita e vai lá no grupo chamar todo mundo para essa aula, porque hoje está imperdível. Para aquela galera que está com dificuldade em gramática, que não sabe utilizar ali as regrinhas gramaticais de forma adequada, essa aula é para vocês, tá? A pedidos, eu trouxe aí uma aula de explicação, né, sobre os itens mais básicos para a gente aproveitar e recapitular aquelas informações super necessárias que às vezes a gente passa na maior parte da nossa vida escolar, né? Vendo, revendo, mas aí a gente não consegue gravar, chega na vida adulta, a gente esquece tudo. Bom, se você está nessa situação que não se lembra aí, né, das regras básicas da gramática, essa aula é para você. Então, vem comigo que a gente vai sanar as dúvidas hoje e eu tenho certeza que vocês agora, quando forem escrever qualquer coisa, até no WhatsApp, vocês vão lembrar da aula de hoje, tá bom? Então, prepare uma aula com muito carinho, uma aula que, além de explicativa, né, com bastante exemplos, eu também trouxe um material de apoio. Então, se você não está no grupo, se você não viu ainda, você vai lá, já salva, porque esse material, gente, é espetacular. Eu uso, inclusive, para dar aula, né, nas escolas. Adoro trazer esse material como uma fonte de apoio sempre aos livros didáticos escolares. Então, facilita muito a nossa vida. Eu quero oferecer esse material para vocês como material de apoio, tá bom? Voltei, hein? Vocês perderam, ouviram? Até onde? Estamos online novamente. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu perdi a conexão, voltei de novo. Ah, que bom, graças a Deus. Bom, vou voltar ao que eu falei então, tá? Eu trouxe um material de apoio para ajudar vocês a entenderem um pouquinho da proposta dessa aula, que é uma aula de gramática, né? Mas é uma aula que vai orientar vocês a escreverem melhor, né? A tirar todos os erros, aquelas dúvidas, porque a gente, né, estuda às vezes anos, fica parado ali, e aí a gente esquece da regrinha que a gente viu lá no sexto ano. Como é que a gente vai lembrar, né? Então eu trouxe essa proposta para a aula de hoje. Eu quero começar mostrando para vocês o material de apoio, tá? Então eu vou pausar aqui e vou colocar o material de apoio para vocês verem, tá? O material de apoio que eu tenho na aula de hoje é esse mapa mental aqui, Mapas da Loli, maravilhoso, tá? Um material feito com muito carinho pela Caroline e pelo Luiz Eduardo. E eu uso esse material aqui, ó, nas minhas aulas na escola. Então, assim, por mais que hoje a minha proposta para vocês seja para que nós possamos, assim, falar sobre vírgula, né, sobre pontuação, sobre concordância verbal e nominal e regência verbal e nominal, foram os 4 itens escolhidos por mim para essa aula gramatical. Esse material de apoio que eu estou oferecendo para vocês é um mapa mental, só que sobre vários conteúdos. Então, olha aqui, tem sobre encontro vocálico, ortografia, né, formação de palavras, processo de derivação e composição, que às vezes a gente esquece, regras de acentuação das paroxítonas, proparoxítonas. Então, é um material, gente, que eu uso no sexto ano, sabe? Para as crianças terem uma visibilidade, cores, desenhos, ele é muito bom. E assim, eu particularmente, como gosto desse tipo de material, né, eu acho assim, se facilita para mim,
vai facilitar para muita gente que tem as mesmas questões que eu, que é aquele aluno mais visual. Olha aqui, gente, que lindo esse material. O uso dos porquês, né? Por que é junto, por que é separado, e bem objetivo, tá vendo? Com cor, né? O que significa, sem muitas palavras. Às vezes a gente pega, né, um material assim super denso, material de gramática super pesado, que complica com tantas explicações que a gente se confunde, né? Então, para aquela galera que está com dificuldade, porque está anos parado, que já não lembra mais das regras, esse material é um material que, assim, se eu fosse você, eu imprimia isso aqui e começaria a estudar, tá? Então, assim, bem completo mesmo. Eu vou descer para mostrar tudo para vocês que tem e mostrar para vocês também que esse material aqui vai ajudar para a aula de hoje. Afinal de contas, o nosso objetivo hoje é falar sobre pontuação, sobre vírgula, né, sobre ponto e vírgula. Então, a gente vai falar sobre algumas partes nesse material aqui, ó. Vou mostrar para vocês aonde eu vou chegar. Tá lá no finalzinho desse mapa mental, tá? Ó, oração, terror da galera, ó, oração subordinada, oração coordenada. Tem tudo aqui muito fácil, muito tranquilo. Aqui, ó, cheguei, tá? Essa parte a gente vai falar um pouquinho hoje sobre regência, tá? Que, na verdade, ali vai falar sobre as preposições, né? Que é outra classe gramatical que tem antes lá no material. Se você não lembra o que é uma preposição, tem explicando lá quais são as preposições que existem. Então, a gente tem do lado esquerdo aqui do meu slide, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar mais nítido. Eu tenho aqui regência verbal, do meu lado esquerdo, quando você usar, e do lado direito eu tenho regência nominal, tá? Então tá bem nítido, bem legal, assim, bem explicativo para vocês. E os verbos que são mais importantes quando a gente fala de regência verbal, tá? Porque tem a regência do verbo e tem a regência do nome. E no meio, nessa tabela aí, a gente tem aqueles casos que todo vestibular sempre vai comprar, sempre vai colocar ali para gente. Então, a gente tem os verbos que sempre costumam cair mais, tá? Fica ligado, vai até te ajudar ali no material do Enem, tá? Então, no meio tem os verbos mais importantes. Aqui embaixo tem o terror da galera, também, a crase, né? A bendita crase. Olha que bonitinho esse material. Tem explicando do lado esquerdo, quando você usa na obrigação. No meio aqui, a gente vai ter a crase no seu sentido proibido, quando não usa a crase, né? E a crase ali no sentido facultativo, que não é a crase lá no sentido do que faz faculdade. É opcional. Se você quiser usar, você usa. Se você não quiser usar, você não usa. E aqui embaixo está na sequência, tá vendo? Regência, crase e pontuação. Olha que bonitinho isso daqui. Então, a gente vai ter aqui a pontuação, vírgula, e aí do lado esquerdo aí da sua tela, a gente tem as variadas de formas de uso da vírgula, tá? No meio, a gente tem parênteses. Do lado direito, a gente tem quando usar dois pontos, travessão, e embaixo, ponto e vírgula. Então, essa folha aí desse mapa está explicando para vocês, que é a página 56, basicamente, de uma forma mais visual, tudo que você precisa usar sobre pontuação, tá bom? Descendo mais um pouquinho, vocês vão ver o restante do material, fala sobre gênero, tipo, discurso direto, é bem grande esse mapa. Mas, basicamente, o que você vai observar de importante para a aula de hoje está aqui, ó, na página 54, que é regência verbal e nominal, página 55, crase, e página 56, pontuação, tá bom? Então, tá na sequência aí o que a gente vai falar na aula de hoje. Lembrando, gente, que eu estou só começando a aula e mostrando para vocês o material extra, tá? A gente vai começar a aula ainda. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão digitando aí para mim no chat, que eu vou olhar já já o chat. O outro material de apoio é este aqui, ó, que é esse material que eu uso também para falar de regência verbal e nominal. E esse material, gente, ele é legal por quê? Porque aqui a gente vai ter uma explicação, obviamente, do que é regência, mas se você descer aqui na página embaixo, ó, deixa eu ver qual é a página, essa página, a página 7, ela vai te mostrar alguns casos
e sempre vão ocorrer regência com substantivos e adjetivos. Então, ó, você vai olhar qual é a palavra e qual aqui do lado a regência. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Aqui tem a palavra, ó, por exemplo, acessível. A regência que pede acessível é o A. Aqui a palavra, ó, acostumado. Acostumado é acostumado a alguma coisa ou acostumado com alguma coisa. Então, essa página, eu vou mostrar, calma, tá, gente? Detalhadamente, mas eu só estou mostrando material extra para que vocês vejam que aqui a gente tem uma tabela, tá? Para que vocês possam aqui, durante toda a semana, ler com bastante calma e pesquisar as palavras, tá bom? Uma a uma, para a gente poder tirar todas as dúvidas, ok? Então, é um material bem extenso. Inclusive, tem aqui embaixo exercícios, se vocês quiserem fazer, tá? E é um material bem completo que eu gosto de usar também para compor esse assunto que nós vamos falar agora na aula de hoje, que é regência. Tudo bem, gente? Gostaram do meu material de apoio? Eu vou explicar uma a uma. Não precisa ficar desesperado, perguntar o que é, porque, calma, eu só estou mostrando o material que vocês vão receber hoje, tá bom? Fica calmo que eu vou começar a explicação. Eu só estou adiantando para vocês que hoje nós vamos falar sobre vírgula, pontuação, nós vamos falar sobre regência nominal e verbal, e nós vamos falar também sobre concordância verbal e nominal. Então, esses aqui são os tópicos da aula de hoje. Preparados para esse mergulho na gramática comigo? Estão preparados? Então, vamos que vamos, tá? Aguarda com a sua dúvida aí que a gente vai começar a aula agora. Então, vamos por parte, para vocês não se confundirem. Eu quero que vocês peguem caneta, papel, que vocês anotem. Se tiverem dúvida, coloca no chat. Eu vou ler e vou explicar para vocês. Tudo bem? Então, vamos começar a aula hoje. O objetivo é falar sobre os principais erros cometidos no critério norma padrão, tá? Lembrando, gente, que assim, eu não posso, né, fazer numa aula de 2 horas todas as regras que a gente passa o Fundamental 2 inteiro e o ensino médio inteiro estudando, tá? Não é objetivo meu hoje te jogar um monte de regra e um monte de dica para você ficar enlouquecido. O objetivo da aula de hoje é pegar aqueles principais erros que a gente comete no nosso dia a dia, na nossa escrita, né, principalmente quando a gente está falando de redação, e a gente entender as regras mais comuns. E também não só as regras mais comuns, a gente vai entender os erros mais comuns, para que a gente não caia nesse erro, tá bom? E eu fiz essa aula pensando muito nas correções de vocês, porque eu comecei a fazer as correções, algumas correções essa semana. Não terminei, tá, gente? A gente está no prazo ainda, eu queria explicar isso para vocês. A gente tem muitas correções, mas nós vamos entregar todas para vocês. E algumas que eu consegui corrigir, eu já vi alguns desses erros. Então, assim, às vezes, na nossa correção que a gente envia para vocês por e-mail, a gente não consegue detalhar tantas coisas. E aí talvez você se pergunte, mas, poxa, por que a minha nota foi tal nota no critério de norma padrão? Aí é que está o pulo do gato. Vocês que estão na live aqui hoje precisam perceber quais são os erros que vocês acabam cometendo e que podem te tirar ponto dessa competência de critério norma padrão. Então, a aula de hoje ainda acaba sendo uma continuidade, ou seja, uma continuação da minha correção por e-mail. Então, preste atenção aqui na aula para vocês entenderem quais são os erros que vocês estão cometendo, tá bom? Porque cada um que escreve a sua redação sabe o erro que comete. E aí vai ficar mais ligado na hora de fazer a próxima redação, beleza? Então vamos lá. Estudar os critérios da norma padrão, por que é importante, né? Por mais que a prova de redação não seja uma prova com objetivo de correção gramatical, cabe a nós, professores de redação, corrigir os erros gramaticais de vocês.
E há aqueles casos em que a gente tem muita gravidade no erro. Por exemplo, se o aluno ele esquece ali um acento ou outro acento, um acento agudo, circunflexo, enfim, aquilo é um desvio. Né? Às vezes escreveu rápido, esqueceu de passar limpo, a gente vai deixar passar. Mas existem erros que estão em outro patamar, que são erros assim, que vão envolver a ortografia, ou seja, a escrita incorreta da palavra, ou erros que vão cometer ali dentro da sintaxe, né, que tem a ver com a construção da oração. Então, isso é um problema. Ou erros até mesmo grotescos que tenham a ver ali com um período muito extenso. Então, o meu foco da aula de hoje, só para vocês entenderem a minha contextualização, é focar em erros que são muito comuns para a redação, tá? Não dá para a gente abordar tudo, mas a gente vai falar da maior parte deles, certo? Então, vamos lá. O objetivo hoje é entender como o critério da norma culta padrão é avaliado na redação da UERJ e tentar evitar esses erros de pontuação e erros de estrutura sintática, tá? Para começo de conversa, a gente tem um critério, né, na redação da UERJ, que é o critério de norma culta. Né? Você vai escrever ali de acordo com a gramática normativa. Não é porque esse texto ele te permite ter uma opinião pessoal que você pode simplesmente chegar no texto e falar palavras que são oriundas do nosso vocabulário oralizado. Né? Então, a gente não tem que achar que, por ser uma redação que te permite dar essa opinião pessoal, que você simplesmente pode usar gírias, que você simplesmente pode usar palavras de baixo calão ou palavras ofensivas, né? Palavras que desrespeitem normas dos direitos humanos, principalmente quando o tema for um tema polêmico, como, por exemplo, a gente vai ver na UERJ agora, morte. Né? A gente sabe que todos os personagens morrem ao final. Então, é uma obra trágica. E ali a gente sabe que tem a questão polêmica de poder, de moralidade, e aí a gente tem a questão da traição. Então, assim, eu já peguei redação da UERJ, onde as pessoas supostamente fazem uma reflexão sobre poder, sobre moralidade, e acabam ofendendo assim a humanidade, a integridade da humanidade do outro. Isso não pode acontecer. Né? Então, não é só a questão do erro gramatical, é o erro estrutural como um todo. É o uso incorreto de palavras ou de uma linguagem, como está no tópico, no último tópico aí, erros frequentes, né? Uso de coloquialismo. O que é coloquialismo, né? São palavras do uso comum das pessoas, coloquial. É uma linguagem oralizada, uma linguagem menos formal. A gente não tem que usar essa linguagem, né? Uso incorreto também aí de vírgula, pontuação, são os erros mais comuns, pelo menos aqui na correção do pré-UERJ. Esse é o erro, assim, número 1, top 1, tá? O erro top 2, assim, é o período muito longo. Período muito longo e período confuso, né? Período em que o aluno ele começa uma frase e ele leva 5 linhas para botar um ponto final. Isso aí é um erro, assim, de 90%. Estou jogando, mas é 90% mesmo, da galera escreve períodos extensos a beça que não fazem o menor sentido. Ou também tem um erro aí top 3, né? Que é o período truncado. O que é período truncado? É o período oposto ao período longo. Tem gente que faz um período muito extenso, com uma explicação gigante, vírgula, 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 até botar um ponto final. E tem gente que faz o contrário, que é o período truncado. O período truncado é quando a gente tem assim um corte abrupto na explicação. E esse período truncado acontece muito na UERJ e muito no Enem, quando o aluno ele vai dar o repertório. Quando o aluno ele explica o repertório, o que ele faz? Ele coloca o repertório, uma frase, ponto final. Ele não termina nem a explicação do repertório. Então, acontece muito de ter período truncado quando a gente vai colocar repertório. O aluno corta ali a explicação
e fica uma estrutura incompleta, né? E o top 4 de erros frequentes aqui na correção do pré-UERJ Maricá são os problemas relacionados à concordância verbal e nominal e regência verbal e nominal. Então, eu trouxe para vocês esses assuntos, porque no tema 1, no tema 2 e agora iniciando o tema 3, foram esses as correções assim que eu tive maiores erros, digamos assim, tá? E é por isso que eu escolhi essa aula para falar sobre esses assuntos, ok? Vamos começar falando aí do uso da vírgula, tá? A vírgula, ela é o terror da galera. Por que a vírgula é o terror da galera? Não é difícil usar vírgula, tá, gente? Assim, eu vou desmistificar isso para vocês. A questão é que muita gente foi ensinada errado. Eu posso falar que eu fui uma dessas pessoas. Porque na minha geração, e nas gerações pós a minha, os professores tinham, principalmente pedagogos, né? Para ensinar a criança, usava a seguinte expressão: respirou, vírgula. Você está falando, deu uma respirada, você tem que botar vírgula. Então, as professoras explicavam assim para as crianças. E eu fui uma dessas pessoas. Quem teve essa explicação aí, coloca no chat para mim. Eu fui essa pessoa. Né? Coloca assim, uma mãozinha, me ensinaram assim. Só para ter uma noção, ó, já apareceu aí umas 5, 6 pessoas. A tia vai e ensina assim para a gente, e a gente vai lá e erra, né? Sebastião, coloca sua dúvida no chat, porque agora eu não vou abrir para ninguém perguntar, não. Eu vou responder no chat, tá? Porque senão eu vou interromper aqui o raciocínio. E vou deixar um pedaço da aula para a gente abrir o microfone e aí ter uma conversa, tá bom? Coloca sua dúvida no chat para mim, tá? Bom, já estou vendo que essa é uma questão que não foi só comigo, foi com muita gente, né? Bom, as tias não estavam totalmente erradas. De fato, quando a gente vai dar uma respirada, em algumas das vezes, né, isso realmente vai acontecer e a gente realmente vai pôr uma vírgula. Só que essa não é uma regra, né? Essa aí é um caso, né? Existem várias regrinhas para a gente usar vírgula, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: qual é a função da vírgula nessa frase? Você tem que analisar o que você está escrevendo, para você saber se a regra da vírgula ela se adequa ou não àquilo que você está escrevendo, certo? Então, por exemplo, por que eu vou usar a vírgula? Qual é o principal objetivo? O principal objetivo é organizar o meu pensamento. E aí a gente vai usar a vírgula para marcar pausas que denominam a ideia de lógica. Então, se eu estou falando um assunto, e aí eu vou entrar num outro assunto, e está no mesmo período de raciocínio, né? Eu vou usar vírgula ou vou usar ponto e vírgula? Então, a gente tem que entender em que momento a gente vai usar um, em que momento a gente vai usar o outro. Mas é claro, a função principal é dar clareza àquilo que você fala e dar ritmo. Tanto é que a gente vai falar sobre isso também na fluidez textual, que é um outro critério a ser avaliado. Mas sem mais delongas, vamos lá. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casos que eu coloquei aqui no nosso material. Tem mais algumas das regras? Sim. Mas para a redação aqui da gente, por que eu vou falar dessas 8 regras? São as regras mais simples e mais cobradas e mais usadas no nosso dia a dia. Então, vamos começar pelo básico, né? Para que eu vou usar vírgula? Regra número 1. Eu vou usar vírgula para separar termos que estão enumerados, listados, ou que estão repetidos. Olha o exemplo aí. Usa-se vírgula para separar palavras ou expressão que tenham a mesma função. O que significa dizer isso? Se eu estou falando aqui, todos os exemplos eu trouxe para dentro de Hamlet, tá? Para vocês perceberem que é para pensar em Hamlet, não é para fugir totalmente da gramática, tá bom? Então, olha o exemplo. Sempre no meu material,
rosa vai estar o correto, o azul incorreto, para você já fixar a cor, tá? Lembrando que eu gosto muito de cores, né? Humano são coisas que estão dentro de uma sequência enumerativa, numa, numa sequência de lógica, de, né? Então, separar vírgula, tá? Separar listagem de coisas. Gente, desculpa que aqui em Itaipuaçu tá chovendo. Choveu, a internet fica um horror, né? Mas eu vou tentar aqui ver como é que vai ficar a internet, tá? Se estiver travando muito, vocês falam comigo de novo. Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Beleza. Então, a regra mais simples da vírgula é: eu quero separar elementos que estão dentro de uma mesma oração e que fazem sentido. Ele tem uma lista: vida, morte, vingança, destino humano, vírgula, 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 vírgula. Se eu não coloco vírgula, eu não tenho uma enumeração. Então, obviamente, aquele meu exemplo vai ficar totalmente desconexo. Então, esse é o mais básico de todos. Acredito que não é o problema da maioria das pessoas, tá? Por que a gente também usa vírgula? A gente vai usar vírgula para isolar o vocativo. O que é vocativo? Vocativo é o chamamento. Se eu falo assim, João Vitor, Naná Ferreira, né? Quando eu estou chamando alguém, depois do nome da pessoa, eu vou colocar uma vírgula, né? Então, o nome disso, quando eu vou enunciar o nome de alguém, é vocativo. E sempre depois do vocativo, eu vou ter uma vírgula. Por exemplo, aí, ser ou não ser? Em Hamlet, eis a questão. Então, se eu coloco ali um nome, é claro, ninguém vai construir uma frase assim, mas se eu tiver que fazer, né, uma frase que eu vou colocar, ser ou não ser? Hamlet, eis a questão. Eu estou chamando, ali vai ser um vocativo. Então, eu vou colocar uma vírgula para separar. Se eu chamar vocês para qualquer coisa, vírgula depois, tá? Então, a regra número 2 é isolar o vocativo. Para isso que existe a vírgula. Regra número 3, isolar o aposto. O que é aposto? Vamos relembrar. Aposto é quando eu tenho uma informação acerca do meu sujeito, né? Acerca do que eu estou falando. Então, olha o exemplo em Hamlet. O príncipe da Dinamarca, atormentado pela dúvida, adia sua vingança. Eu posso tirar essa informação, né? O atormentado pela dúvida, que está aí em negrito, né? Eu posso retirar essa explicação e não vai ter alteração nenhuma no meu sentido. Olha como é que se eu tirar vai ficar. O príncipe da Dinamarca adia sua vingança. Aí eu tiro a vírgula, tiro tudo. Por que eu tenho atormentado pela dúvida? Porque quando eu coloco uma expressão, uma explicação sobre o meu sujeito na oração, na frase, eu preciso colocar essa explicação entre vírgulas. E essa explicação, ela se torna um acréscimo. Isso aqui, a gente diz que é acréscimo, não é essencial. E aí eu vou falar disso daqui a pouquinho de novo, preste atenção, porque a gente vai falar outras formas de fazer o uso do aposto, que é uma explicação sobre o meu sujeito, tá? Nesse caso aqui, o aposto explicativo, ele é uma informação adicional, ou seja, não é essencial, mas quando você coloca, você enfatiza ali alguma coisa a respeito do que você está falando, né, do seu sujeito ali, ou da sua referência. Bom, e isso para a gente é importante porque na redação, quando a gente vai
vai, tá? É uma informação adicional. Travou, né? Voltei, tá? Dá para me ouvir ainda? Pessoal, estão ouvindo? Vamos lá. A internet está muito ruim hoje, né? Porque está chovendo, é complicado. Bom, recapitulando, tá, gente? O aposto explicativo é uma informação adicional, ela não é importante, ela não é obrigatória, mas ela serve para você acrescentar uma explicação acerca da sua referência, acerca do seu sujeito ou da referência do repertório que você está dando. E é uma informação adicional. Se você colocar ela na tua oração, você põe entre vírgulas. Se você não quiser colocar, é só tirar a vírgula. Ela não é essencial, tá bom? O nome disso é isolar o aposto explicativo, ou seja, isolar entre vírgulas a explicação sobre o seu referente. Deu para ouvir? Show! Vamos seguir. Então, aqui, ó, a gente tem até uma explicaçãozinha embaixo, tá? Vou mostrar para vocês. Apostos explicativos devem ficar entre vírgulas, ou seja, quando você quiser explicar alguma coisa, dar um acréscimo, um adicional, essa explicação, ela precisa estar entre vírgulas. Então, olha o exemplo do aposto explicativo. Hamlet, vírgula. O príncipe da Dinamarca, vírgula, hesita em agir. Isso é um aposto explicativo. O príncipe da Dinamarca é uma explicação sobre quem é o Hamlet. Então, é uma explicação, é um adicional. Se vocês não quiserem falar quem é o Hamlet, o príncipe da Dinamarca hesita em agir, é restritivo. Eu só estou explicando quem é e eu não preciso colocar entre vírgulas. Então, recapitulando, aposto explicativo é quando você dá uma referência, uma informação adicional sobre o seu referente. Ela não é obrigatória, mas se você fizer, essa explicação ela precisa estar entre vírgulas. Tudo bem? Vamos seguir. Regra de número 4. Para que serve a vírgula? Para marcar orações intercaladas ou orações explicativas. Presta atenção. Vamos lembrar o que é oração? A oração, a gente conta a quantidade de orações que existem pela quantidade de verbos que existem numa frase. Então, uma frase é um período, né? É tudo que começa e vai até o ponto final. Certo? Comecei ali, ponto final, um período. Então, dentro desse período, eu tenho orações. A oração é a quantidade de verbos. Por exemplo, se eu tenho 2 verbos naquele período, eu tenho 2 orações. Olha o exemplo aí. Exemplo correto. Hamlet, que representa o homem em crise moral, hesita em agir. Essa oração, ela é uma oração explicativa. Por quê? Porque essa parte que está em negrito aí na tua tela, que significa que representa o homem em crise moral, é uma explicação sobre Hamlet, né? Então, o que eu faço? Essa explicação, essa oração, porque tem o verbo representa, né? Ela é uma oração explicativa, então ela precisa estar entre vírgulas. A gente tem o verbo representar, né? E a gente tem o verbo hesitar, que estão conjugados em representa e hesita. Então, é uma oração, são 2 orações, e que a oração do meio, que representa o homem em crise moral, ela é uma oração explicativa sobre o Hamlet, né? Sobre o que Hamlet precisa fazer. Então, toda vez que eu tenho uma oração explicativa, ela precisa estar entre vírgulas. Assim como no caso anterior, né? Do aposto explicativo. E é isso que é também para a gente usar. É a mesma lógica, tá? Aposto explicativo e oração intercalada explicativa, mesma lógica, tá?
Então, dica resumida. Se eu tenho com vírgula, eu tenho uma oração explicativa. Significa dizer que eu tenho um acréscimo de informação. Se eu tenho uma oração sem vírgula, quer dizer que essa oração ela é restritiva e ela limita o sentido do termo. Então, olha o exemplo incorreto. Hamlet, que representa o homem em crise moral, hesita em agir. É uma oração que eu fico sem saber, né? Só o Hamlet que representa ou todos os homens representam? Sei. Muda o sentido, né? Então, a gente precisa entender o seguinte: qual é o meu objetivo nessa frase? Você que tem que saber. Você quer explicar alguma coisa a respeito do Hamlet? Coloca entre vírgulas. É um acréscimo de informação sobre Hamlet. Então, é uma oração explicativa. Eu vou botar uma vírgula antes e uma vírgula depois. Certo? Não quero explicar. O que eu vou fazer? Vai se tornar uma oração restritiva, vai limitar o sentido, e aí eu não ponho entre vírgulas. Então, aqui vale da sua intencionalidade. Certo? Dica master. No nosso caso aqui, como a gente está falando de repertório, de redação, como a gente está falando de um livro, de um protagonista que passa por muitas dificuldades, a gente sempre vai querer explicar alguma coisa sobre ele. Então, sempre que você pensar em explicar alguma coisa sobre Hamlet, pensa na aula de hoje. Eu tenho 2 orações, eu tenho um aposto ali, eu preciso explicar alguma coisa sobre o Hamlet. Isso vai vir entre vírgulas. Na dúvida, olha o exemplo aqui que você vai entender como é que funciona. Tá? Agora, regra de número 5. Separar orações coordenadas independentes. Vamos relembrar o que é uma oração coordenada? Chata, né? Essa matéria é chata do 9º ano. Eu dou aula de português no 9º ano, eu acho a parte mais chata da gramática. Vocês acham que eu sou professora de português e eu amo tudo? Chato, muito chato, não gosto. Mas vamos lá, né? Regra é regra. Então, vamos relembrar o que é oração coordenada e o que é oração subordinada, tá? Oração coordenada, a gente sabe que oração, cada verbo ali dentro de um período, certo? Coordenada são orações que não precisam da outra oração para ter um sentido completo. Elas são independentes. Aí, na oração subordinada, subordinação, né, é uma dependência. Eu sou subordinada a meu patrão, então eu sou dependente do meu patrão. Para ficar mais fácil, coordenada, independente. Subordinada, dependente. Beleza? Então, recapitulando, né? Quando que eu vou usar vírgula em orações independentes? Vamos lá. Usa-se vírgula entre orações coordenadas, desde que não estejam unidas por conjunção, ou quando a conjunção vai pedir pausa. Tami, não lembro o que é conjunção. Lá no meu material extra, naqueles mapas mentais que eu mandei para vocês, tem lá explicando classe gramatical. Então, a gente vai lembrar o que é uma conjunção, o que é uma preposição, o que é uma locução prepositiva, locução conjuntiva. São classes gramaticais, tá? E aí, vamos lá. Vamos para o exemplo para clarear a mente da gente. Quando que eu vou usar vírgula quando eu tenho oração independente? Exemplo. Hamlet viu o fantasma. Ficou em choque. Pensou em vingar-se. Aqui eu tenho, já que nós falamos que oração representa ali cada verbo, nessa frase que eu acabei de citar para vocês, quantas orações eu tenho? Fala para mim, se você entendeu o que eu falei. Sara foi rápida, né? Muito bem. Eu tenho 3 orações. Por que eu tenho 3 orações? Porque eu tenho 3 verbos. Olha o período, vai de Hamlet a vingar-se, né? Então, vamos lá. Hamlet viu o fantasma. Primeiro verbo, viu, ver. Ficou em choque. Ficou, verbo ficar. Pensou em vingar-se, terceiro verbo. Então, pensa comigo. Se eu tenho 3 orações, eu tenho 3 ideias diferentes. Então, por isso, eu preciso separá-las por vírgula.
né? Porque eu tenho 3 ideias, eu tenho 3 orações. Então, a gente vai usar a vírgula quando nós tivermos orações independentes, ou seja, orações coordenadas, né? Sempre que você tem mais de uma oração, que fez mais de um sentido, usa vírgula, né? Tem gente que quer botar ponto final, não é para botar ponto final, senão você faz período truncado, período que foi amarrado, né? Então, a ideia aqui é, se eu estou falando do Hamlet e de uma sequência de fatos que acabou ali fazendo com que ele tenha vontade de se vingar, né? Ó, viu o fantasma, ficou em choque, pensou em vingar-se. Então a gente tem uma sequência. Eu não posso colocar um ponto final ali no ficou em choque. Não faz sentido. Eu tenho que fechar a minha ideia. Só que antes de eu fechar a minha ideia, eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações e eu separo eles por vírgula. Tudo bem? Boa pergunta, Andressa. Como é que está a preparação para as discursivas? Eu acho que a minha aula de hoje vai ajudar na discursiva, hein? Quem vai fazer discursiva de português está ajudando, hein? Pensa só comigo. Vamos lá. Agora tem uma outra questãozinha, né? Que estava escrito lá em cima. E se tiver uma conjunção? O que eu faço? Se tiver uma conjunção, normalmente a conjunção e, que é uma conjunção aditiva, né? Normalmente a gente não usa vírgula. Pega essa visão. A menos que haja mudança de sujeito. Então, isso é que aqueles concursos gramatiqueiros chatos, né? Colocam como pegadinha. Bom, eu já aprendi que quando eu tenho oração coordenada, ou seja, períodos independentes, eu vou usar vírgula. Mas aí eu tenho uma conjunção no meio. O que eu faço? Não uso vírgula. Mas se mudar o meu sujeito, aí eu uso vírgula. Essa é a regra, tá? Então, você só vai colocar vírgula se você mudar o seu sujeito. Olha o exemplo do com vírgula. Hamlet refletiu. É uma oração. Vírgula. E Ofélia chorou. Por que eu botei uma vírgula aí? Porque a gente mudou. Na primeira oração, o sujeito é Hamlet. Na segunda oração, o sujeito é Ofélia. Então, eu mudei o meu sujeito. Por isso que eu coloco uma vírgula, tá? Então, a dica é, tem uma conjunção E. Mudou o seu sujeito? Põe vírgula. Tem uma conjunção E, mas não mudou o sujeito? Não tem vírgula. Tá bom? Então, ó, regrinha muito básica de gramática, vai te ajudar aí no Enem, vai te ajudar em concurso militar. Eles adoram esse tipo de pergunta, né, que questiona ali o uso de pontuação. Então, uma regrinha super simples, mas que muita gente acaba confundindo. Não é difícil, tá, gente? É simplesmente questão de estudar mesmo, colocar isso como prioridade na sua vida, tá? Agora, regra de número 6. Isolar advérbios e expressões deslocadas, né? Quando que eu vou... O que é um advérbio, primeiro, né? Vamos retomar ali. Advérbio também é uma classe, né, gramatical. E aí o advérbio, ele vai expressar para a gente ali circunstâncias, tempo, modo, uma opção de coisa. E aí, bom, vamos lá para aquele basicão, né? Quando um advérbio ou uma expressão, tipo uma locução adverbial, aparece para a gente no início da frase, a gente precisa marcar uma vírgula. E isso muita gente não faz. Vamos relembrar? Por exemplo, tem um conectivo, tem uma expressão adverbial, né? Vou colocar o exemplo aqui de conexão. Além disso, vírgula. Em primeiro lugar, vírgula. Portanto, vírgula. Logo, vírgula. Nesse sentido, vírgula. Dessa forma, vírgula. Dessa maneira, vírgula. Então, toda vez que você tem uma marcação de uma expressão de adverbial ou de um conectivo, você precisa usar vírgula. Se ele estiver iniciando uma frase, se coloca vírgula, gente. E é por isso que a maior parte, né, dos advérbios,
e dos conectivos, quando iniciam frase, a gente precisa colocar uma vírgula. Então, lá na sua redação da UERJ, lá na sua redação do Enem, a cada conectivo que você inicia um parágrafo, você precisa colocar vírgula, tá? Então, coloca vírgula para marcar esse advérbio ou esse conectivo que está iniciando frase. Olha o exemplo. Naquela noite, vírgula, Hamlet viu o fantasma do pai. Essa expressão, naquela noite, vai denominar para a gente, né, um advérbio ali de tempo. É naquela noite, poderia ser naquela tarde, naquela manhã, né, naquele lugar, aí é advérbio de lugar. Né? Então, para que a gente tem que estudar essas classes gramaticais? Porque a gente precisa saber que a regrinha é: iniciou uma frase, é um advérbio, ou uma locução adverbial, ou um conectivo, vírgula depois. Para isso que serve a regra de número 6, isolar advérbios e expressões deslocadas. Foi? Vamos lá, vamos seguir. Dica: se o advérbio for muito curto, tá? Se o advérbio for muito curto, por exemplo, hoje, ontem, agora, amanhã, depois de amanhã, anteontem, a vírgula, ela é opcional, ela é facultativa. Depende da ênfase que você quer dar. Se você está querendo dar uma ênfase mais explicativa, como, por exemplo, hoje, Hamlet reflete sobre o seu destino. Eu quero dar uma ênfase, então eu coloco a vírgula. Se eu não quero dar ênfase, eu posso colocar: hoje Hamlet reflete sobre o seu destino. Mas repara que até meu tom de voz vai mudar na hora de explicar. Né? Então é importante que você perceba que, nesse caso de advérbios com sentido curtos, né, como estão nos exemplos aí, a vírgula ela vai ser opcional a depender da ênfase que você queira dar. No nosso caso, como a gente vai fazer uso de muitas frases de efeito, muitas frases de sentido, né, que eu falo para vocês que é aquele sentido moralizador, frase de efeito, né, a gente coloca vírgula para marcar bem essa ênfase, né? Então eu indico você usar a vírgula nesses casos, tá? O Andressa, Rayane, vocês vão passar. Confia em Deus, confia no tato de vocês, confia na Profitame, acredita no potencial, vocês vão passar. Às vezes é difícil. Mas hoje eu estava até falando aqui com minha turma da escola, né, de aula de manhã, eu falei assim, tem uma galera, né, que às vezes tá assim, eu tenho uma aluna que está 4 anos tentando medicina na UERJ, né, e aí as pessoas falam assim, mas poxa, por que você não desistiu ainda? Por que você não tentou, sei lá, o Enem? Cara, a UERJ, ela é referência em muitos cursos, né? E tem gente que é muito obstinado. Então, assim, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir na primeira. Não é porque você não passou na primeira que você vai desistir da sua vida. Se a gente for desistir de tudo que é porta, que bate na nossa cara, né? A gente não vai viver. Então, assim, às vezes é difícil no primeiro momento, mas depois você vai adaptando. Rainha, eu estou falando exatamente com você, porque a gente já está junto. Eu lembro de você nas minhas aulas, você é uma aluna participativa, que está aqui, né? Mas às vezes a gente tem aquela dificuldade, às vezes a gente não é muito bom ali nas exatas, ou não é muito bom nas humanas. Ninguém é bom em tudo, gente, né? São poucas as pessoas que têm aquele dom que é bom em tudo. A maior parte de nós, né, que somos normais, é, somos excelentes numa parte e ruins em outra. Eu falo por mim, gente. Olha, eu sempre já falei isso para vocês, né? Eu me tornei assim professora porque assim Deus teve muita misericórdia de mim. Eu corri muito atrás também. Mas eu passei uma época muito difícil, porque eu me formei em 2007, 2008, uma época que era governo garotinho no Rio de Janeiro, que era o pior governo que a gente já teve. Então, assim, eu estudei escola pública a vida toda, não tinha aula, não tinha professor. Aí eu não tinha aula de química, eu sou péssima em química hoje, péssima. A minha prima é professora de química. E eu sou péssima em química, porque eu não tive aula na escola. Então, assim, eu tenho uma. Por mais que eu seja professora
mim. É muito difícil. Tem a parte ruim, né? Português também tem a parte ruim. Mas depois do... Vocês estão me ouvindo? Voltei ou não? Voltei. Estão me ouvindo, gente? Voltei. Tá difícil, né? Garotinho tentando me calar. Não vai me calar, não, querido. Eu tô aqui. Deixa ele comigo, que eu ponho ele no lugar dele. Voltei. Tá me ouvindo, gente? Fala aí, manda um joinha, alguma coisa assim. Little Boy tá demais. Adorei. Tá difícil, Senhor. A imagem tá travada. Estão ouvindo, então? Saiu de novo. Vou desligar a câmera e ficar com áudio. Vamos lá. Continuando, então, hein? Regra de número 7. Indicar elipse. O que é elipse, né? A elipse é a omissão de um termo. É quando o termo ele fica oculto para a gente. A vírgula ela vai substituir um verbo ou então uma palavra repetindo para que a gente evite essa repetição, né? Para que a gente não fique ali repetindo aquela mesma palavra. Então, isso para a gente na redação é excelente, né? Olha o exemplo correto aí no seu slide. Hamlet pensa na morte. Ponto e vírgula.
Ofélia, vírgula, na vida. Eu quero que vocês percebam que, nesse caso, eu usei ponto e vírgula e também usei a vírgula, né? Que são duas pontuações diferentes. Vou explicar o caso de uma e explicar o caso da outra, tá? Hamlet pensa na morte é uma ideia. Eu mudei o meu sujeito. Eu mudei de Hamlet para Ofélia. Só que a ideia é a mesma. O que está oculto aí é o verbo pensar. Para eu não repetir, Hamlet pensa na morte, Ofélia pensa na vida, eu coloco uma vírgula depois da palavra Ofélia, tá? Eu vou explicar mais abaixo quando usar o ponto e vírgula. Mas nesse caso, o ponto e vírgula ele foi utilizado porque eu já teria que usar obrigatoriamente a vírgula para marcar a elipse do verbo pensar. Então, como eu teria que marcar obrigatoriamente a elipse do verbo pensar, antes, para eu não colocar uma vírgula ali depois de morte, eu coloco ponto e vírgula, porque são sujeitos diferentes, tá? Então, basicamente, o ponto e vírgula, ele é utilizado aqui nesse sentido, porque eu teria que usar a vírgula já para listar uma outra coisa. Então, para não usar vírgula duas vezes, eu coloco um ponto e vírgula. Mas vai ter outro exemplo para vocês entenderem melhor. Tudo bem? Deu para ir, gente? Vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo, né? Vamos que vamos. Isolar orações intercaladas. Está todo mundo querendo calar, gente. É o Vargas, é o Garotinho, é a internet, mas ninguém vai calar nós, não. Vamos embora. Regra de número 8. Isolar orações intercaladas. Né? O que são orações intercaladas? Lembrando que oração é cada verbo, né? Então, eu tenho aí orações que vão intercalar, eu tenho ideias que vão também se intercalar. São espécies de comentários, né? É quase a mesma coisa do que o aposto explicativo. Olha só o exemplo correto. Hamlet, como se estivesse em transe, fala com um fantasma. Eu quero que vocês reparem que a minha entonação mudou. Porque como se estivesse em transe, acaba sendo um comentário, um adendo, né? Então eu mudo até a tonalidade da minha voz. Vou ler de novo para vocês perceberem. Ó, Hamlet, como se estivesse em transe, fala com um fantasma. Olha o outro exemplo. Pobres da corte enlouqueceu de dor. Então eu tenho aqui um adendo, uma explicação, um comentário do narrador. E é isso que a gente vai observar toda vez que a gente quiser fazer um adendo, uma explicação, tá? Ainda tá travando, gente? Oxi. Menino, vamos fazer uma oração para essa internet, né, gente? Uma oração. Travou na explicação. E a Odete Roy
E aí, gente, eu não voltei. Então, pessoal, Estamos sim, Tami. ai, meu Deus do céu, é hoje, gente, é hoje que essa internet está um caos, sinceramente. Aqui também, aqui tá caindo toda hora. Estou até tentando conectar pelo meu celular, porque o Wi-Fi casa está horrível, Tá travando. É por causa da chuva, né? Aqui já né? Mas eu faltou queria luz, já caiu a internet, já combinar aconteceu tudo uma já coisa nessa. com vocês, gente. Se a gente não conseguir terminar essa aula, Agora sim. ó, coloquei aqui no chat, né? Se a gente não conseguir terminar a aula de hoje porque tá travando muito, né? A gente pode tentar continuar na semana que vem, tá? Porque eu não posso, assim, né, Tami travou de novo.
Pessoal, só um minuto, estamos tentando voltar, tá bom? Pessoal, boa noite. Então, por motivos técnicos, né, que vocês viram aí, a professora ela não está conseguindo voltar, né? Tá, a internet está oscilando muito, ela não consegue voltar. A gente vai ter que suspender essa aula por aqui, tá? E aí na próxima semana a gente vê como que vai fazer para repor, né, esses minutos que faltaram da aula de redação, tá? Agradecemos vocês, mas infelizmente não tem como seguir travando dessa forma. Mariana, já existe o grupo, vocês estão no grupo de matérias específicas, não estão? Cada um já está alocado em um grupo. E vocês podem falar por lá também. Vou encerrar aqui a gravação, então, tá? Tá bom, Amandinha, obrigada.